Mas o do Temer era muito interessante, assim, porque eram coisas difíceis de falar, coisas que ele não era apropriado dele, porque era ele, não sei se era na posse dele como presidente, mas acho que não. Mas era assim, ele não está naquele lugar, ele não é legítimo aquele lugar que ele está ocupando ali. E por não ser legítimo, isso se manifesta inconscientemente de alguma maneira pelo corpo, pela voz, pelo pigarro, pelo mau jeito, né? Isso vai se manifestando de diversas maneiras. Eu acho bem interessante, a parte psicanalítica sempre é a que mais faz sucesso, todo mundo fica curioso, quer saber mais, mas eu não sei muito sobre isso, porque a minha formação é a linguística, então acaba que eu fico mais nessa parte da língua mesmo. Mas são coisas que se complementam para nós e não tem como se separar. Então, aí o que eu ia dizer é justamente isso, que o que determina o nosso dizer tem muito mais coisa aí envolvida, né? Então tem o inconsciente, tem a historicidade, o quem está na minha frente, então o meu imaginário sobre para quem eu estou dizendo, como eu imagino o outro, ou como eu imagino que vocês estão me vendo. Todas essas que a gente chama de formações imaginárias, essas projeções que eu faço, né? O que eles estão pensando sobre mim agora? Aí eu faço uma imaginação, um imaginário sobre o que está pensando sobre mim. É muito louco, né? Mas tudo isso determina como a gente vai dizer, né? E acho que é isso. Acho que o que pode ser dito e o que não é dito, que eu seleciono para não ser dito, vai depender da posição que a gente ocupa, né? Em cada diferentes situações que a gente participa. E pode passar o último slide. Tem uma perguntinha, Deb, aqui da Lauana. Professora Deb, em seus estudos em Portugal, a senhora percebeu a ambiguidade como no português brasileiro? Cara, boa pergunta. Maravilhosa pergunta. Meus amigos do doutorado de sanduíche estão aí, me ajudem. Eles sempre vêm prestigiar e me ajudam. Assim, eu percebo que os portugueses são mais literais, se a gente for usar essa palavra. Eles não têm tanto... Será que meu padrasto está aí? Meu padrasto é português também, gente. Minha mãe está aí. Eles são mais literais, então eles não brincam tanto quanto a gente com as palavras. Por exemplo, não sei, não é que eles não têm um senso de humor, é só que é um senso de humor diferente. E o nosso senso de humor está muito ligado à brincadeira, ao jeito brasileiro de ser e a forma como a gente foi se apoderando, não, apropriando da língua, né? Da nossa língua e transformando ela em nossa. Porque, historicamente, é uma língua que, como vocês, colonizados, né, que somos, que fomos, né, não queremos mais ser, a língua foi trazida como língua oficial e começou a ser imposta, né, o português como nossa língua oficial, mas a gente já tinha línguas aqui. Então, isso tudo foi mexendo com a forma como a gente foi moldando a nossa língua, e os contatos das outras línguas nativas aqui também foi mexendo com o nosso português, e aí a brincadeira e a ambiguidade ela vai aparecendo muito mais no português brasileiro, porque a gente tem outras coisas, outras questões para colocar aí, né? A minha mãe falou agora, poderíamos dizer que são mais rudes, mais exatos ao falar. Não é uma grosseria no sentido que a gente entende como, como ele é rude, como ele é grosso, né? É só que eles são precisos, assim. Se tu disse isso, é isso. Então, quer dizer, a brincadeira mais clássica tem arroz no mercado? Tem arroz aí para vender? E aí, que eles dizem, que eles te responderiam, tem, mas não há. Quer dizer, tem, eu vendo, mas não há no momento. Não são metafóricos. Obrigada, mãe. Era essa a palavra que eu estava procurando. A linguagem não é metafórica. Exatamente. Então, tem sim ambiguidade, tem a brincadeira. Não parei para pensar, tá? Quem é que tinha falado? Era a Lauana. Lauana. Eu não parei para pensar, eu podia ter parado para pensar e trazido exemplos, mas o que me ocorre agora de falar é isso, assim, essa coisa mais da metáfora, né? A gente brinca mais com a linguagem como brasileiros.
A gente estava falando sobre, tu falou sobre ser literal, sobre algo ser literal ou não. A gente poderia dizer que eles são mais literais, entre aspas? Sim, sim, total. Sim, pensei por eles serem literais. Eles são precisos, né? E assim, como eles são precisos, que parece para nós que é rude, que é grosso, eles têm uma necessidade maior, parece, de explicar. A gente, com 5 palavras, a gente diz tudo que tinha para ser dito, né? Tipo assim, eu fui lá e fiz tal coisa, blá, 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 blá. Deu, acabou. A gente já disse, porque as nossas palavras já são muito múltiplas de sentidos, né? A gente brinca tanto com a metáfora é tanto essa possibilidade do outro sentido, que tá tudo dito já para nós, né? A gente brinca, a gente usa muito os implícitos, o não dito a gente usa, né? E eles não, eles dizem e redizem e dizem de outra maneira várias vezes. Então, às vezes dizem, os portugueses são chatos, né? No metrô a gente brincava muito isso, eu e a minha irmã. Como eles são chatos. Daí a gente ficava pensando, parando e ouvindo eles no metrô lotado, assim, falando, tipo, então, tomara que meu padrasto não esteja assistindo, gente, senão ele vai me xingar depois. Então eu fui lá e, pois então, já tá, fiz isso, e fiz aquilo outro, e já tá. E aí continuavam explicando de outra maneira. Eles ficavam a viagem inteira do metrô explicando uma mesma história, uma mesma pessoa contando. E a gente não é assim, né, o brasileiro. Ó, minha mãe A disse Maribel tá dando risada. Olha só, ela falou ali no chat que ela é filha de português e galega. Concordo com a maneira de falar, é mais direta. Eu sempre pensei que era uma característica familiar. Agora ela está se dando conta que é algo cultural mesmo. Que legal! Que demais! Ai, que legal! Tem uma outra... Tá bombando o chat aqui, amiga. A Eliane falou, né? Sim. Deixa eu ver, já aconteceu comigo, montar materiais com textos e imagens tentando transmitir algum conteúdo, mas terminei transmitindo muito mais, pois o não dito estava ali e foi percebido por alguns alunos, foi muito interessante. Exatamente o que está acontecendo aqui agora, tá? Para ser bem sincera, eu montei uma apresentação com poucos slides dessa vez, com poucas anotações, porque eu estava com um tempo mais curto, e tá vindo muito mais coisas que eu não selecionei para dizer e que vão inconscientemente aparecendo, né? Por exemplo, a tirinha que eu esqueci de colocar, esqueci não, né? Eu simplesmente não me ocorreu colocar como exemplo, e é uma tirinha genial. Então, assim, coisas que a gente esquece por algum motivo, coisas que a gente seleciona e acaba não dizendo, tudo isso está no não dito, né? Eles são prolixos até o dar notícias. Agora minha mãe está aproveitando para falar mal do meu padrasto no chat, gente. Eu acho que é isso que está acontecendo. Ai, que legal, gente. Podem comentar mais. Paty, passa o último slide para ficar a mensagem enquanto eu estiver conversando. O último é uma figurinha de WhatsApp, que é o recado tá dado. Então, deixei aí o recado tá dado para vocês, né? Adorei. Só um pouquinho com o duplo sentido. Mas é isso, pessoal, que eu preparei mesmo para a gente falar, mas que venham os não ditos. É um assunto que não acaba nunca. Sim. Acho que quando a gente fala da linguagem, assim, no que é mais próprio dela, todo mundo se identifica, né? Então, assim, que bom seria se todas as nossas aulas de colégio tivessem sido falando sobre o que acontece, não sobre a exceção, porque, na verdade, as regras que nos apresentam, na maioria das vezes, não quero ser injusta, né? Mas, na maioria das vezes, a regra que a gente aprende no colégio é a exceção, e não o que é próprio. E aí a gente não se identifica, daí tem um descolamento, né? Por isso que eu acho tão legal essas semanas do ICUB, que vocês têm contato com o que é mais próprio da língua, né? Eu vejo as gurias falando em português, eu não sei se as aulas são todas já em português. Sim. 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 Isso é super importante, né? Até porque o meu espanhol é terrível, né, amiga? Não. Nada.
e eu acho que é super importante, assim, essas semanas que trazem a cultura, que trazem coisas próprias mesmo da cultura brasileira. Quando a gente está aprendendo uma língua, a gente tem que estar totalmente imerso, né? Mesmo que seja uma imersão artificial, né? Não artificial, mas planejada, consciente, né? Eu acho que é isso. Então, abram os microfones e falem em português, por favor. Deixa eu botar o rostinho de todo mundo aqui. Cara, eu acho... Bom, tuas apresentações são sempre... 1000 coisas vão acontecendo aqui dentro, sabe? De várias sinapses vão rolando ideias para aula e tudo. E tem uma coisa que tu falou na apresentação de maio que eu nunca esqueci, assim, que se encaixa com o que tu falou hoje, desse lance da gente sempre, e especialmente o aluno que está aprendendo o idioma, e eu me identifico muito com isso como quem está aprendendo espanhol agora, de assumir que toda ambiguidade é culpa minha, né? Porque eu não sei usar o idioma ainda. Uhum. E é genial, assim, a gente ir perdendo essa culpa e começar a entender o idioma de outra maneira, sabe? É demais isso. Sim. Não, e também como tu falou, agora a gente vai ficar na rasgação de seda, né? Então como tu falou hoje de tarde, bem como tu falou... Explica aí essa expressão para quem não conhece, rasgação de seda. Eu nem sei se é de seda, de cera, tem alguma coisa... É de seda, eu acho, tá? É de seda? É rasgar a seda? Eu acho que é de seda, rasgar seda. Gente, minha mãe é professora... eu não sei a origem, não, eu queria dizer só, quer dizer, a origem eu não faço ideia, mas quer dizer puxar saco ou elogiar outra pessoa. Isso aí. Basicamente. E agora não vou te perguntar a origem, porque... mas aqui alguém sabe a origem? A minha cabeça vai direto para tipo assim, historicidade, não origem, mas historicidade, porque a origem a gente não tem como aprender, né? Mas deixa eu retomar, deixa eu lembrar aqui. Desculpa. Agora eu me perdi. O que era, Karina? Que a ambiguidade não é culpa nossa. E é isso, assim, eu acho que... isso que tu falou hoje de tarde, Karina, foi de que tem essa coisa de... Agora esqueci, gente. Meu Deus. Não é culpa nossa. Karina estava falando de jeitinho brasileiro, que tem tudo a ver com isso, né? Sim, mas eu acho que é alguma coisa de tipo, é cultural, é histórico, é imposto, e aí a gente vai tendo que desconstruir, né? Então, o modo como a gente aprende a língua também, e assim, não sou professora de língua estrangeira, né? Então, acho que tem mais desafios ainda que talvez eu gostaria de ter contato, né? Mas assim, mesmo na língua, no português como língua materna, que é o que eu ensino, é isso, é essa desconstrução, porque vem todo um histórico de colégio, de aprendendo que a gente não sabe nada, que a gente não sabe a nossa língua, ou que a gente não sabe outra língua, né? No caso, por quê? Porque é difícil, porque eu que não entendi, né? Eu não entendi direito. Então a gente vai... Oi, mosquito. E daí a gente vai, como aprendiz de uma segunda língua, acaba sendo mais difícil, porque a gente não domina nem a nossa própria língua, né? E eu acho que para o brasileiro, não sei, a Karina falou do complexo de vira-lata também hoje de tarde, né? Para o brasileiro, eu não sei como é no Uruguai, mas adoraria saber, se vocês quiserem comentar, a gente tem isso com a língua também, esse complexo de vira-lata, de achar que a língua não é minha, mas por quê? Porque, por essa historicidade que eu trouxe da colonização, ela é uma língua imposta, que os nossos antepassados começaram a aprender como uma língua obrigatória, então eu não posso mais falar o que eu estou falando, porque não é certo, e a gente fica com essa memória histórica mesmo, né? E é uma memória coletiva do nosso país, assim, e talvez de vários países colonizados. Eu estou há horas, assim, para pesquisar sobre isso, se no espanhol também é assim, como que é essa recepção da língua, porque no Brasil a gente tem uma linha de pesquisa de história das ideias linguísticas, que é justamente isso, como a colonização afeta o meu modo de ver a língua portuguesa brasileira, né? Sim, Deb, desculpa que eu tô sem câmera, porque eu tô Tranquilo. Muitos computadores aqui em casa, muitas pessoas em aula ao mesmo tempo, e Sei agora foi a minha vez de ficar num computador sem câmera, né? Mas super interessante, assim,
tudo, né? Acho que sempre é um prazer, né, receber a Debbie aqui na Semana do Brasil, mas com o espanhol rioplatense aqui acontece coisas parecidas por conta do uso do Bos, né, que eles têm aqui, que é super comum, né, tu escutar o pessoal falando, não, porque a gente usa o Bos e é uma coisa que está errada. Mas o país inteiro utiliza, né? Tipo, aqui também essa noção, né, do certo e do errado, que eu acho que, de repente, de uma maneira maior ou menor, vai terminar afetando, né? Acho que todas as línguas, né, de alguma forma, porque a questão do uso e da gramática normativa, ela sempre vai estar interpelando aí o fenômeno da língua, né, o que realmente acontece. E nesse sentido, pensando agora um pouquinho sobre isso que tu estava comentando agora, sobre como é a nossa posição, né, quando a gente está no Brasil, né, como professor de língua materna, né, esse dilema que tu dizia do porquê que nunca a gente trabalhou na sala de aula com o que acontecia com a língua. Eu, pelo menos, vejo que nessa minha posição como professora de português como língua adicional aqui no Uruguai, eu me sinto com muito mais liberdade, porque, na verdade, o nosso trabalho está muito atravessado pelo fenômeno da língua, né? De dizer... É isso que interessa, né? A questão da colocação pronominal, por exemplo, das regras, né, de ênclise e próclise. Tá, para o pessoal aqui no Uruguai, né, no nosso caso, a gente tem que atravessar também o trabalho que a gente faz com eles com o que realmente acontece na língua. Tá tudo bem que tu tem que escrever diga-me, mas isso vai soar super artificial na comunicação, né, no dia a dia. Sim. Então é como se a gente fosse mais livre, assim, nesse sentido, né? Sim. E isso tem tudo a ver com o que tu falou do Bos, né? Porque eu comecei a aprender espanhol também esse ano. E eu tenho mais vivência, por incrível que pareça, morei em Porto Alegre minha vida inteira, agora em Floripa, por incrível que pareça, pouco conheço o Uruguai, tá, gente? É uma vergonha. E eu tenho mais experiências com o espanhol da Espanha, porque a minha mãe mora em Portugal, enfim, a gente vai muito ali, e ela mora na fronteira, então a gente vai muito ali no shoppingzinho da Espanha. E aí a minha professora fez questão de marcar isso do Bose, e reconhecido gramaticalmente, não é que nem no Brasil que várias coisas a gente fala errado e não é mesmo nem validado gramaticalmente, mas acho que a academia... Mas outro dia eu estava vendo que tem uma discussão até no colégio, que assim, na primária, os pequenos, as professoras não... Tenho como uma recomendação de não usar Bos com as crianças pequenas. Mentira! Ali, porque tem e é bizarro. Na conjugação do Real Academia, né? Eles usam tu, às vezes, no colégio, quando as crianças estão aprendendo. Sim, a gente tem aqui a Cíntia, a Cíntia Nunes, que está aqui conectada com a gente, a Cíntia que tem experiência. A professora Maribel também está aqui, de repente, possa nos comentar um pouquinho, porque tem um pouco disso, né? Essa procura de neutralizar, né, a fala dentro, né, da escola, que é esse processo, né, de neutralizar, né, de buscar aí um estándar, né? Não sei. Uhum. Eu não posso falar muito da parte de espanhol, assim, porque eu trabalho mais com a questão de línguas estrangeiras, né? Mas, sim, existe essa orientação em várias escolas, como a gente sabe, né? Tem as pessoas que defendem e tem as pessoas que não. Então, tudo depende de quem são os supervisores do momento, né? Quais as exigências do conselho de primária. Então, dependendo quem está aí no comando, é a orientação, geralmente, né? Mas teve uma época que foi mais rigorosa que hoje, né? Tu vienes, tu vas. E então, assim, ó, não é um uso na língua viva diária do aluno, né? Onde aqui em Montevidéu é o Bos todos, né? Em outros lugares também, onde mais ou menos se mantém um pouquinho, e me corrijam os uruguaios, Maribel e todos os outros, Rocha e Maldonado, né? Que falam, usam outras expressões. Por exemplo, os meus sobrinhos que moram em Maldonado diz: vem para cá,
para Sim. achar, como é? Sim. Dale tu que te Sei toca lá, a ti. essas coisas assim, né? E em Rocha também usam algumas expressões relacionadas com o tu, né? Que são os lugares onde eu tenho visto com mais frequência. Agora, visto não, ouvido com mais frequência do que nos outros lugares. Mas a questão de orientação, ela é dependendo quem está nas inspeções departamentais, na nacional, aí é que se segue o linhamento. Sim, e daí, claro que a criança que aprende isso por 10 anos na escola, ela cresce achando que tem alguma coisa errada, e não se apropriando mesmo, né? É algo muito superficial, fica superficial, porque aonde ela vai ouvir vai ser só na escola. Na rua não se fala assim, no dia a dia não se fala assim, são pouquíssimas as pessoas que mantêm ou que usam em determinadas situações, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a linguagem que a gente usa é como a roupa, né? A gente adequa a cada situação, né? Se eu vou para um lugar formal, eu vou tentar usar a minha melhor linguagem possível, né? Se eu estou na família, relaxa, né? Então, vou falar do jeito que sai. Então, é mais ou menos isso. Uma dúvida sobre isso do ensino do tu. O argumento para ensinar tu ao invés de vós, ou para priorizar o ensino do tu, qual é? É pela neutralidade? Não, a questão do tu, o vos, o voceu, que se usa no Rio da Prata. Claro. Né? O tu é o que está dentro do que é a língua espanhola tradicional, digamos assim, não tinha o vos. Hoje se usa com referência ao Rio da Prata. E a Rosana falou ali que o vos faz parte da norma culta no Uruguai. E está na conjugação da Real Academia Espanhola também. Tem ali os exemplos. No Brasil passa isso. Sinceramente, eu fico muito chateada quando, principalmente nos livros de ensino de português, língua estrangeira, que não aparece o tu. Não é só no Rio Grande do Sul que se usa o tu. Existem outros estados que usam o tu, mas o pessoal não coloca, mas faz parte da gramática normativa também. Então, estamos na mesma situação em relação a isso. Quando eu estudei, os professores falavam para nós de usted passe, usted, de usted. Era como ter distância, manter distância. Eles estavam como em um pedestal e alunos mais abaixo, debaixo. Usted pase, usted haga, usted faça. Usted. Engraçado, né? Mas isso foi da época, na verdade, que houve uma campanha que se chamava Fale Corretamente o Nosso Idioma. Era uma campanha radial, mas foi durante a época da minha juventude, durante a ditadura, que justamente o intuito dessa campanha era promover, o uso de uma variedade do que se considerava padrão, língua padrão naquele momento, né? Então, eu acho que em alguns lugares ainda tem vestígios dessa situação. Mas hoje em dia, eu trabalhei durante 28 anos como uma professora de espanhol, num colégio privado, na verdade, mas era um colégio que estava, autorizado, homologado pela ANEP, né? E a gente trabalhou, eu sempre trabalhei como professora de língua estrangeira, né? Inglês e português. Na verdade, que nunca ministrei aulas de espanhol assim, como língua materna, mas ela era quem fazia isso, e a gente coordenava muita coisa junto, não? Então, ela sempre era muito assim, respeitosa de todos os lineamentos que vinham das inspetoras, mas ela sempre ensinava para os estudantes o uso do vos também, porque ela sempre falava língua padrão, língua, digamos, a língua escrita, a língua falada, e ela dizia,
porque, claro, vocês vão se encontrar, se vão deparar com essas formas também da escrita, né? Porque aqui é muito de estudar a literatura que vem da Europa, ou seja, o espanhol da Espanha. Então, aí, o uso do tu é normal, então, mas ela, obviamente, que também explicava as diferenças, contrastava com o uso do vós. E toda a história que vinha de vosotros, etc., etc., e toda essa, de vossa mercê, toda a história do pronome, ela fazia sempre para os alunos. Mas a ideia dela era não estigmatizar, digamos, as falas diferentes. Porque mesmo entre os alunos, dentro, como vocês falaram, dentro do espanhol, existem formas diferentes. E eu me lembro muito que porque um dos meus filhos teve uma namorada que era ou seja, de Maldonado, e ela sempre usava o tu. Ou seja, até o dia de hoje, nesse lugar do Uruguai, se fala de tu, tá? E acho que em Dolores também, no interior, em alguns lugares, não é somente em Maldonado, tem mais alguns lugares do interior, e não sei se é o resultado das políticas linguísticas repressivas de uma época, o porquê, mas, na verdade, que seria uma boa questão para pesquisar mais um pouco. Eu sei que na fronteira foi muito a briga pela questão do portunhol, né? Eu sei que aí sim foi muito... Se fez muita questão com insistir na norma. A próxima palestra é com a diretora do documentário Portunhol. Bom, eu ia contar justamente isso. Tá aí o gancho. Eu pertenço, assim, estou dentro existe um núcleo de pesquisa sobre esse assunto aqui na UDELAR, e eu faço parte dessa turma, né, com a questão do portunhol. E estou fazendo justamente para o meu mestrado uma pesquisa sobre o assunto também. Então, tá, mas é interessante, né? Muito interessante como é interessante dessa professora que tu falou, que sempre trazia a historicidade, né? Porque eu acho que não tem problema a gente trazer as diferentes formas de uso da língua, né? Eu acho que, inclusive... Ele se aposentou agora, mas, na verdade... Não como uma coisa que sempre foi assim, sempre pronta, né? Acho que sempre legal a gente recuperar, e por isso que tão bom esses relatos de vocês, e a gente fazer essa troca, para a gente desfazer essa evidência de que sempre foi de um jeito, né? Em qualquer língua, né? Eu acho que o principal da língua para mim, assim, e é para tentar fazer um efeito de fecho aqui, o principal da língua para mim é isso, é a gente desfazer o que é dito como óbvio, como único, verdadeiro, universal, o único jeito de ser, né? Então, eu gosto de pensar a língua em geral, né? Como uma coisa que a gente tem que sempre desconstruir o que é dado como evidente, como pronto, enfim. Tem uma curiosidade, um comentário também, né, em relação a como às vezes as coisas na sala de aula são criadas para um mundo que às vezes não existe, né? Como é a questão do ensino do espanhol no Brasil em algumas situações. Eu sou da fronteira Ribeira Livramento. E eu fiz um curso de espanhol porque eu fui alfabetizada, estudei no Brasil, fiz um curso quando eu estava no magistério, porque a minha intenção era ensinar espanhol e depois eu fiz letras. Mas o espanhol que a gente recebia era do Instituto Cervantes, né? Nossa! Então, era o espanhol europeu, que estava totalmente longe do que a gente usava ali frequentemente na fronteira, né? Então, a gente foi preparado para ir prestar uma prova em Porto Alegre, no Instituto Cervantes, tinha que falar como palomitas de maíz, tortijas, gafas, essas coisas que a gente não usa jamais. Claro. Então, foi algo muito louco para mim na minha vida. Imagina, né? Você aprendia a falar como falava minha mãe na escola, porque ela também usava o galego na casa e na escola usava o espanhol de Castilha. Sim, é legal esses Se enfadava muito. Esses casos, essas experiências, mas é bem isso, assim, de a gente acabar acreditando que o que a gente sabe não vale, né?
Então a Cíntia já sabia falar, e o pessoal da fronteira sabe falar, né, espanhol. E aí acaba com essas experiências acreditando o contrário, né? Obrigada, o pessoal que está saindo, não tem problema. Sim, eu acho que a gente tem que ir encerrando para fazer um intervalinho entre uma palestra e outra. Eu quero agradecer muito a Deb, foi muito, muito interessante, né? E obrigada mesmo, Deb, por ter aceitado novamente o convite. Capaz. Foi muito legal essa conversa, muito boa. E obrigada a todo mundo que participou também. Eu que agradeço, essa troca sempre muito boa, muito preciosa, assim. Depois também a Karina falou que dá várias coisas para ela pensar, mas para mim também, né, sempre acabo lembrando coisas que eu preciso voltar na minha pesquisa, ou que eu tenho para ensinar, ou que eu tenho para ouvir, né? Então, foi ótimo, gente. Muito obrigada pela troca. Vou só tirar uma foto aqui também de todo mundo. Saudade da Ilha da Magia, o Pablo falou. Que legal, gente. Obrigada. Minha Deb está lá em Ingleses, na praia, pertinho da praia. Bem pertinho. Deb, muito obrigada, como sempre. Maravilhoso. Obrigada. Bom, vou tirar uma foto então. Quem quiser ligar a câmera aí para aparecer na foto. Quem puder, quem quiser. Vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Aê! Valeu, gente. Beijo. Obrigada, Deb.